É possível estudar teoria através de exercícios? Essa pergunta veio da caixinha do Instagram. E a ideia é falar, tirar as dúvidas de vocês com relação a isso, que é muito importante. Muitos alunos tentam fazer isso mesmo sem perceber. Se você é novo, nova aqui no nosso perfil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, participa, tira suas dúvidas, pergunte, porque esse canal aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, o nosso objetivo é fazer você ser aprovado em medicina pela VUNESP com menos de um ano. Esse é o objetivo. Tudo bem? Se você me achou e está aqui, provavelmente esse também é o seu objetivo. Gente, para quem é novo aqui, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nas provas de medicina da VUNESP, eu trabalho com os vestibulares da VUNESP e o meu objetivo é desbloquear a sua aprovação aqui. Então, vamos trabalhar em cima disso. Vocês acreditam que sim ou que não? É possível estudar teoria por exercícios? Coloca aí para mim se você acha que sim ou que não. Quando o candidato fala o seguinte, eu vou estudar por provas anteriores, ele está tentando estudar teoria através dos exercícios. Então, às vezes, não com as mesmas palavras, mas ele está tentando fazer engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Eu pego o final e tento chegar no início. Então, eu pego o exercício e tento voltar no conteúdo. Isso é possível, Débora? Se eu quero passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano, isso é possível? É possível, mas não para todos os candidatos. É possível para alguns e não é viável para outros, partindo do princípio que vocês querem passar em medicina em menos de um ano. Esse é o nosso objetivo aqui, fazer você ser aprovado este ano de 2022. Então, se você quer passar em medicina esse ano, tem alguns perfis de alguns candidatos que isso é super bacana, que estudar através dos exercícios é super viável, e tem perfil que não, que vai atrasar os seus estudos e vai fazer com que você leve mais tempo para a sua aprovação. A questão é qual é o seu perfil. Olha só, qual que é o perfil que é viável estudar através dos exercícios? Eu tenho que ter esse cuidado. Porque olha só, gente, vamos partir do princípio do seguinte, eu quero estudar por exercício, eu, Débora, quero estudar por exercícios. Em exatas, isso para mim é bacana, por quê? Porque eu tenho uma certa habilidade. Então, quando eu pego uma prova, é só para vocês entenderem a ideia do que é e não é viável, tá? Então, ela não pergunta, Débora, eu posso estudar por questões anteriores? Eu posso estudar por exercícios? Que essa é a ideia, né? De pegar o exercício e voltar na teoria. Porque quando você pegar um exercício, você consegue identificar qual é a matéria. Então, se você já tem base, já está um tempo estudando, você consegue ler o enunciado e sabe quais são as matérias que estão envolvidas ali. Gente, ó, cuidado com uma coisa. Vamos retomar aqui lá no comecinho para a gente não se perder, tá? O que é extremamente importante? Lembra dos primeiros passos para passar em medicina em menos de um ano? Um dos primeiros passos, qual que é? É a gente definir a faculdade, tá? Todo mundo que está aqui ao vivo comigo, ou quem vai ver esse vídeo aqui depois, já tem definida quais são as faculdades que vocês querem passar? Essa é a primeira coisa que um candidato que quer passar esse ano tem que ter. Muito claro. Qual é a faculdade que ele quer passar? Por quê, Débora? Porque de acordo com a faculdade que ele quer passar, ele vai conseguir fazer o quê? Definir quais são os conteúdos que ele precisa estudar. Então, tem conteúdos que são extremamente recorrentes em cada prova. Tem conteúdo base da VUNESP, tem conteúdos específicos. De acordo com a prova que você vai passar, você vai definir o que você vai estudar. Então, a primeira coisa, defina. Definindo, eu sei qual que é o nível de dificuldade, quais são as características, qual que é o perfil, quais exercícios eu tenho que fazer, quais simulados, prova antiga se for o caso. Então, tudo isso eu vou definir depois de eu saber qual é a faculdade. Beleza, eu já sei qual é a faculdade. Débora, eu já faço cursinho há um tempo, eu tive um bom ensino médio, eu tenho uma base bacana, legal. Se você tem uma boa base do conteúdo base da sua prova, porque olha só, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente ter base do conteúdo do ensino médio. Ah, meu ensino médio foi bacana, passei lá com 8, 9, 10 no ensino médio, ok. Estudar para o ensino médio é muito diferente de estudar para o vestibular. Completamente diferente. Então, o fato de você ter ido muito bem no seu ensino médio, ter conseguido passar com notas muito boas, não necessariamente me diz
que você tem base para a sua prova. Quando eu pergunto dessa base, eu estou me referindo a que exatamente? Eu estou me referindo à base das provas da VUNESP, beleza? Então é o seguinte, vou dar alguns exemplos aqui. Eu sempre gosto muito de pegar matemática, porque é uma área que os alunos têm muita dificuldade. Eu fiz uma enquete, gente, no meu Instagram, perguntando quais são as disciplinas que os alunos têm mais dificuldade. Matemática, físico-química. Por incrível que pareça, matemática e física ficaram empatados ali em pontos altíssimos. Então, vou pegar matemática porque eu sei que é o calcanhar aí de muitos candidatos, beleza? Então, olha só. Se eu falo, por exemplo, probabilidade. Probabilidade é um conteúdo base para as provas de medicina da VUNESP. Então, se você é um candidato, uma candidata, que quer passar em medicina pela VUNESP esse ano, você tem que dominar o conceito de probabilidade. Débora, eu posso ir direto para o exercício? Se você não tiver conceito nenhum, você não vai nem conseguir identificar que tipo de questão de probabilidade tem ali. Se é uma questão de probabilidade com combinatória, se é uma questão de probabilidade com combinatória e repetição, se é sem repetição, você não vai conseguir identificar. Então, estudar por questões é extremamente viável, bacana, mas se eu não sei o tópico principal, adianta eu estudar pela questão? Não, porque eu não vou saber nem voltar onde é a teoria. Peraí, que teoria que eu deveria saber para eu conseguir fazer isso aqui? Aí os alunos falam, não, mas matemática, por exemplo, questão de probabilidade, eu vou saber que é de probabilidade. Ok. Só que nós temos diversas possibilidades de formas, né, para cair probabilidade dentro da sua prova. Então, olha só, tem probabilidade pura, tem probabilidade com repetição, tem probabilidade com exceções, tem com combinatória, qual delas? Qual o conceito? Então, se eu conheço a base, se eu tenho a base, ó, eu sei bem de probabilidade, eu sei bem de GA, geometria plana, eu tenho essa base. Aí o exercício cai muito bem. Por quê? Você lê, e se você tem a base, você tem condições para começar a tentar a resolução. Beleza? Ok, estou resolvendo. Se você não conseguir resolver, você sabe onde você precisa ir. Qual é a teoria que você não lembra? Qual é a fórmula que você não lembra? Você sabe exatamente onde você tem que buscar. Se eu pego uma questão e não tenho nem ideia de que matéria que é, onde é que eu volto? Quais exercícios eu tenho que voltar para fazer? Qual que é a teoria? O que eu faço? Onde é que eu vou para eu conseguir ver esse conceito? Eu não sei, eu perdi o tempo, entende? Aí tem alunos que têm a brilhante ideia de ver a resolução, porque se ele ver a resolução, ele vai entender. Gente, não caia nessa armadilha. Porque aí o aluno vai, ele vê a resolução, ele entende o que está na resolução e ele acha que ele aprendeu e ele segue a vida. Não é assim. Quando você olha a resolução e você entende a resolução, só significa que você entendeu o que a professora, a pessoa que resolveu, fez. Não significa que você aprendeu, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar uma questão de história, ler a pergunta, entender a explicação, só significa que eu tive capacidade cognitiva de entender o raciocínio lógico de outra pessoa. Mas não significa que eu aprendi história. Beleza? Se cair outra matéria, outra questão daquela mesma matéria, provavelmente eu vou errar de novo. É aí onde os alunos erram muito. Se tem uma coisa que tira a vaga de vocês, é resolução de exercício de internet. Você pegar a resolução, tá? Isso é terrível. Você precisa criar a sua linha de raciocínio, você precisa criar o seu raciocínio lógico de resolução, beleza? Então, Débora, é possível estudar por exercícios e trabalhar aí a parte conceitual pelos exercícios? Sim, mas não é para todos. Se você está no terceiro ano, se você está voltando agora, se você tem defasagem de conteúdo, olha, eu estudei um tema, mas eu sinto que tem defasagem de matemática básica, de física básica, química básica, não é viável para você começar pelos exercícios. Você precisa saber o conteúdo base. Débora, mas onde eu começo? Porque aí é uma dúvida que muitos alunos têm, né? Ah, eu começo desde a matéria do nono ano? Não, porque nós nem temos tempo para isso. Você começa criando base para o conteúdo da sua prova. Quando eu falo, gente, de conteúdo base que você tem que dominar, você precisa dominar conteúdo base da sua prova, não conteúdo base do ensino fundamental, do ensino médio, beleza? Então, eu vou direto no meu foco. Como que cai essa minha prova? Cai dentro de situação problema. Como que eu resolvo? Isso assim, assim, assado.
É assim que a gente resolve, é assim que a gente prioriza, entende? Porque se você começar a querer ver todo o conteúdo base, tudo que é base ensino fundamental, e assim, gente, isso é perfil, tá? Tem alguns alunos que falam, não, mas eu preciso entender tudo. Então, não será em um ano que você vai passar em medicina. Porque para entender tudo é muito bacana, é muito bom, mas não dá para você aprender tudo, treinar tudo, fixar tudo e ficar pronto para passar em medicina em menos de um ano. Deu para entender isso?